Exercício 9. Considere o triângulo retângulo ABD exibido nessa figura, em que AB vale 2, BC vale 1, CD 5. Então, o ângulo θ é igual. Gente, nesse caso, o que a gente tem? Eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo descobrir esse lado aqui, que eu vou chamar de X, no triângulo grande. Aqui vale 6 centímetros, aqui vale 2 centímetros. Então, eu consigo achar X. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36 mais 4. X igual a raiz de 40. Por enquanto vou deixar assim, porque eu não sei se eu vou precisar decompor. O que eu vou fazer? Vou achar do triângulo ABC. Ó, esse é AB. Opa, o A tá em cima. ABD. Agora eu vou achar Y. Vou usar A, B, C. Aqui vale 1, aqui vale 2. Então, eu vou ter Y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 1 mais 4. Y é igual a raiz de 5. Achei o valor de Y. Se ele está querendo saber o valor do ângulo, eu posso utilizar aí a lei do cosseno, porque eu tenho esses 3 valores e um ângulo, tá? Então, como é que é a lei do cosseno? Quem está na frente do ângulo, no caso, 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado. X ao quadrado, gente, é 40. Mais y ao quadrado é 5, menos 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 40, vezes cosseno do ângulo θ. 25 é igual a 40 mais 5, 45, menos 2 que multiplica 5 vezes 40, vai dar 200, cosseno de θ. A gente olha, dá uma analisada nas alternativas. Vamos lá, vamos chegar no resultado. Aqui eu vou passar menos 2 raiz de 2, vai ficar 2 raiz de 200, cosseno de θ. Passo 25 para cá, fica 45 menos 25, vai dar 20. A gente vai ter que tirar de dentro da raiz. Gente, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Qual é a raiz de 100? Raiz de 100 é 10, então vai ficar 10 raiz de 2. 10 raiz de 2. Olha a tinta. Aqui, ó, o preto. Vai ficar 2 que multiplica. Aqui, raiz de 200 é a mesma coisa que 10 raiz de 2, cosseno de θ, igual a 20. Tá, passa dividindo. Então, eu vou ficar com cosseno de θ é igual a 20, dividido por 2 vezes 10, 20 raiz de 2. Cortou. Raiz não pode ficar embaixo. Multiplico por raiz de 2 sobre raiz de 2. Vai ficar raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo cujo o cosseno vale raiz de 2 sobre 2? Meu ângulo θ é igual a 45 graus. Alternativa C. Tive que achar
esse lado, tive que achar esse lado para poder achar através do cosseno. E se eu chegasse no cosseno que eu não sei o valor do ângulo, ele teria que me dar uma tabelinha, tá, gente? Ele só não vai me dar a tabela se eu estiver no ângulo conhecido de 30, 45 e 60. Exercício 11 é um exercício simples, mas eu tenho que lembrar uma formulazinha de trigonometria. Vamos lá. Um topógrafo deseja medir a distância x de um ponto Q de um rio até um ponto P. Ele quer saber essa distância. Sabendo-se que ele visualiza o ponto P segundo um ângulo beta. Em seguida, ele se desloca a uma distância B até o ponto R. Então, essa distância é B. Ele vai até o ponto R e observa o ponto P segundo o ângulo θ. A expressão que calcula a distância x é... Aí a gente olha e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que olhar as alternativas, né, que a gente tem. Por quê? Porque a gente vai ver que tá tudo em letra, então não tem número mesmo. E tem lá seno, tem tangente, então é em cima disso que a gente vai trabalhar. Vamos ver o que a gente tem. Tenho dois lados. Se eu tenho dois lados, eu tenho que ir pelo seno, tá? Porque não é um triângulo retângulo. Então, eu vou pro lado do seno. O seno tem que ter os dois ângulos opostos aos lados. Aqui eu tenho x, então eu posso falar que x sobre seno de θ é igual. Mas e aqui? Eu não tenho esse. Aí vamos usar outro recurso. O que a gente sabe? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, esse ângulo é 180 graus menos esses dois, beta mais θ. Parece meio doido, né? Mas não tem outra solução. Quem está de frente? B sobre seno de 180 graus menos beta mais θ. Tá. Quem vai ser x, que é o que ele quer? Vai ser B vezes seno de θ sobre. Aqui eu vou ter que usar como recurso o meu lembrete. Quando eu tenho seno de uma subtração, que é o caso de 180 menos qualquer ângulo, o resultado vai ser seno desse ângulo. Então, se fosse 180 menos 30, seria igual a seno de 30. Então, gente, olha o que vai acontecer. 180 menos a soma do meu ângulo, o resultado vai ser seno de beta mais θ. Vai ser o que sobrou aqui, ó, 180 menos isso. Então, essa é a alternativa C, é isso? Deixa eu confirmar. B, seno θ sobre seno B mais θ. Alternativa C. Ou seja, um exercício curto de fazer, mas se eu não lembrar de fazer essa passagem e se eu não lembrar dessa fórmula, eu vou ter problemas. Essa fórmula, gente, na realidade é aquilo que eu ensinei para vocês, só que sem a fórmula, tá? Se eu tenho aqui 150, se for seno, o que eu faço? Eu faço 180 menos 150. O resultado vai dar 30, então é o seno de 30, porque o seno aqui é positivo. Se for cosseno, cosseno de 150 vai ser cosseno de 180 menos 150, vai ser cosseno de 30. Só que o cosseno de 30, ele vai ser negativo, porque aqui o sinal é negativo. Isso aqui é segundo quadrante, tá?
quando a gente faz 180 menos o arco. Então, é uma transformação que eu faço direto, para vocês não ficarem guardando as fórmulas, mas tá aí a fórmula para vocês entenderem como a gente chegou nesse resultado. Exercício 13, nós temos aí alguns detalhes para falar sobre esse exercício, tá? O primeiro deles é que na tabela, eu fui olhar até o exercício original do vestibular da URJ, né? Ele tá faltando alguns números na tabela que foi dada na apostila, tá? Tem que ter 2 casas após a vírgula, não pode ser decimal, tem que ser centesimal. Decimal a gente não consegue resolver, tá? Esse exercício. Então eu coloquei aqui para vocês como está no vestibular deles, como foi dada a questão no vestibular. 15 graus 0,26, 0,99, 0,28. 16 graus 0,28, eu nem copiei o resto, porque a gente só vai precisar realmente desses. Sem essas 2 casas não dá certo, eu tentei, tá? Não dá pra gente chegar em uma conclusão. Então, por favor, completem aí a tabelinha de vocês. Então, vamos lá. Considere os pontos S e P que se deslocam em movimento retilíneo com velocidade constante, sendo VS 1 metro por segundo e VP 3,5 metros por segundo. Eles partem no mesmo instante e se encontram no ponto A, conforme a figura. Observe a tabela de seno e cosseno. Ele me dá que esse ângulo mede 105 e ele pede qual a medida do ângulo que eu chamei ali, vou chamar de alfa, vou chamar de P, alfa, tá? Qual o valor do ângulo ASP, ele quer APS, que é esse aqui, tá? Alfa. Tá. Aí, assim, olhando, ele é direto, tá? Seno, porque 1 sobre seno de alfa é igual a 3,5 sobre seno de 105 graus, tá? Ele seria bem mais direto se a tabela me desse o seno de 105, mas ela não me dá. E 105 eu não consigo chegar nos valores que a gente está acostumado. Mas eu sei que é o seno de 180 menos 75 graus, tá? 180 menos 75 dá 105. Nós acabamos de ver. Então, isso é a mesma coisa que o seno de 75 graus. Já dá outra animada. Só que ele também não me deu o seno de 75 na tabela. Então, aí eu vou recorrer para o primeiro quadrante e vou ter que lembrar que o seno de 75, ele é igual ao cosseno do seu complementar no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o complementar vai ser 90 graus. Então, seno de 75 é igual ao cosseno de 15 graus. Olha aí a gente recordando trigonometria lá no primeiro ano. Então, seno de 75 igual ao cosseno de 15, eu vou utilizar o cosseno de 15, porque aí ele me deu. Então, eu vou ter 1 sobre seno de alfa igual a 3,5. Seno de 105, eu vou usar 0,98. Multiplicando em cruz, seno de alfa é igual a 0,98 dividido por 3,5. Isso vai dar 0,28. 0,28, o valor do seno, significa que o meu ângulo alfa é igual a 16 graus. 16 graus, esse não tem alternativa? Tem. Alternativa A de amor.